Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viva Cada Dia, um espaço criado para transformar a percepção das pessoas em relação à vida. Eu sou a Jéssica e estou aqui com a psicóloga Suelen Cislag, que vai dividir conosco um pouco da sua experiência. Ela é psicóloga hospitalar e clínica, especialista em luto e cuidados paliativos. Suelen, conta para nós como é que surgiu o seu interesse em atuar nessa área. Bom, primeiro é um grande prazer, Jéssica, poder estar aqui conversando um pouquinho sobre esses temas que fazem parte da minha rotina e eu gosto muito de falar sobre isso. Como que surgiu, então, né? Eu sempre gostei muito dessa área. Quando eu escolhi psicologia, né, eu comecei a fazer um curso sobre luto, enfim, fui gostando, entrei na área hospitalar, e aí eu acho que cada vez foi despertando mais. Eu sempre gostei muito de cuidar de histórias, né, as pessoas sempre vinham muito para mim para contar um pouco sobre a sua vida, sobre as suas questões, e aí isso foi naturalmente acontecendo, até o momento, então, em que eu me encontro hoje, né? Psicóloga clínica, atuando principalmente com enlutados, né? Que é meu principal público, né? De atendimento. E eu acho que foi mais ou menos por aí que começou essa trajetória, assim. Bacana. E sempre que falamos sobre morte e luto, precisamos falar também da vida, né? Nós sabemos que a vida é finita e, a partir dessa perspectiva, deveríamos vivê-la ao máximo, né? Eu atuo no segmento funerário e acredito que estar inserida neste contexto me faz refletir sobre isso de outras formas e pensar coisas que eu não pensaria, né? Você, por exemplo, consegue ter este olhar através da tua experiência? Eu vejo que naturalmente eu acabo entrando em contato com isso, né? Porque trabalhar com essas pessoas que perderam pessoas ou algo importante na sua vida faz com que eu também acabe entendendo, né, que a gente não tem controle, né? O tempo todo a gente acha que controla as coisas, mas não, as coisas vão acontecendo independente da nossa vontade. Por isso, né, eu vejo que ao longo desses anos eu comecei a ter sim uma outra ideia, né, de principalmente prioridades na nossa vida. Acho que muda um pouco. Contigo deve ter acontecido mais ou menos Sim, isso também, né? sim, com Então, certeza. né, a gente passa a olhar um pouco diferente para isso. Coisas que talvez eram mais importantes ontem, hoje talvez não sejam. A gente muda um pouco o nosso olhar. E geralmente nós não temos o hábito de dialogar sobre a morte, né? E pouco estamos interessados em discutir esse assunto. Porém, ele trata-se de um processo natural, né, e inevitável. É preciso aprender a refletir e pensar a respeito dos sentimentos dolorosos da nossa existência. Você acredita que esse entendimento contribui para viver melhor no presente? Sem dúvida. Nós que trabalhamos com essa temática, principalmente, a gente luta muito, trabalha muito com a ideia da gente poder ter uma educação para a morte, né? Que as pessoas possam falar sobre isso muito mais do que hoje a gente fala. Então, há anos atrás, a gente tinha um tabu muito grande, por exemplo, com sexo, não que não tenha, mas hoje já é a morte, né? O sexo já é muito mais falado, mas a gente tem um outro tabu que é a morte. E isso vai fazer parte da nossa vida. A gente vai entrar em contato com. E a gente não está falando só de mortes concretas, né? A gente está falando de todas as perdas que envolvem a nossa vida, né? E por isso é muito importante trabalhar com as crianças sobre, né, morte, explicar para que elas tenham um entendimento, falar sobre isso. Morte é um assunto de família. Né? Então, precisa ser falado, né? Sobre os desejos, sobre coisas básicas, vocês que são desse ramo. Quantas vezes, talvez, vocês estão conversando com as famílias e elas não sabem se querem sepultamento, se elas querem cremação, se essa pessoa, o que né, seria mais importante para essa pessoa, porque nunca foi falado sobre os seus desejos, principalmente, vamos pensar na doação de órgãos, né, que também é uma coisa que acontece no processo de morte, né, então, tudo isso, né, eu acho que vira um tabu muito grande, e aí a gente nunca aprofunda, nunca fala sobre isso, mas um dia acontece, e aí a gente fica tão desorganizado que se a gente não falou, não pensou sobre isso, fica muito mais difícil tomar certas atitudes e decisões, né, então Com eu acredito. certeza. Sem dúvida é um caminho, a gente poder ir falando sobre isso gradualmente, introduzir esse assunto, né? Aqui o que a gente está falando hoje, né?
faz parte, né? Então, a gente precisa poder pensar nessa situação, nessa finitude. Entender esse processo mesmo como natural, né? Porque ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, se a gente tiver um entendimento sobre esse assunto, a gente vai possivelmente lidar melhor com ele, né? Com certeza, né? E quando pensamos em viver melhor, queremos ser felizes, por exemplo. No entanto, nem sempre é muito fácil buscar esse caminho, né? Na tua percepção, como encarar esse desafio que é essa busca? Eu percebo muito, né, que hoje a gente vive um momento, talvez, o qual a gente tem que muito ser feliz, né? É muito cobrado isso pela sociedade. Então, demonstrar felicidade. Tá aí as redes sociais, que são uma exposição, às vezes, do que talvez não seja realmente a felicidade daquela pessoa, mas ela demonstra algo que nem sempre, às vezes, ela está sentindo, né? Então, eu vejo que uma das coisas que seriam muito importantes, primeiro, é a gente validar o que a gente sente, né? Poder entender o que a gente está sentindo e qual é o nosso conceito de felicidade. Porque o meu pode ser um, né, Jéssica? O teu pode ser outro. O que te traz qualidade de vida, o que te deixa feliz, o que te motiva, pode ser muito diferente do que me motiva. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tem que buscar aquilo que faz sentido para a gente. É muito difícil, eu vejo que na sociedade tem muito essa coisa do estereótipo, de um modelo, muitas vezes, a ser seguido. Só que, bom, às vezes eu não tenho, o meu modelo é o meu, né? Eu não me encaixo nessas outras formas. Então, eu vejo que é muito um caminho individual mesmo. E as pessoas não estão acostumadas a pensar para si, né? Em si também. Elas, às vezes, vão indo conforme um comportamento de um coletivo, digamos assim. Então, eu vejo que isso é bem importante, que as pessoas comecem a entender o que é importante para elas, o que dá sentido para a vida delas, né? O que é importante na minha vida? Talvez é isso que me traz qualidade, bem-estar e, portanto, me deixa feliz. Às vezes a gente fica correndo muito atrás de alguma coisa que não necessariamente vai me dar uma felicidade, porque talvez não é aquilo de fato, né, que me preencha. Eu acho um pouco por aí, eu penso que seja, né, um pouco nesse sentido também, né, para não ficar uma corrida disparada atrás de algo que não necessariamente depois vai ser aquilo que eu queria. Sim, então, às vezes a ideia de que a felicidade está em algo não é real, né? A felicidade está em pequenas coisas, tu é feliz, mas tu acha que aquilo que tu almeja é que está a felicidade, né? E nem sempre é assim, né? Exato. É como a motivação também, se a gente for pensar. Não são as coisas externas, tá, ok, algumas coisas externas podem me motivar, mas eu tenho que ter a motivação interna, né, que me leva a isso. Né? Então, eu acho que é um pouco por essa ideia, assim, que eu costumo trabalhar também. Sim, perfeito. Apesar das dificuldades e perdas que vivenciamos, é necessário sempre seguir adiante. Concentrar nossa atenção no que é essencial e naquilo que nos faz bem pode ser uma maneira de levar esse desafio, né? De que forma você procura orientar as pessoas que não conseguem colocar isso em prática? Eu vejo assim, o desafio ele é muito diferente para cada um, né? As perdas, elas têm significados diferentes para nós. A gente pode estar na mesma família e todos nós perdemos nosso pai, por exemplo, né? Na família. Todos nós somos irmãos, mas cada um tem uma vivência sobre essa perda. Né? Então, é muito individual essa questão. O enfrentamento ele é muito individual. Então, eu sempre gosto de colocar muito essa questão de respeitar o seu processo, o seu momento. Então, eu preciso tolerar o movimento das outras pessoas que estão enlutadas, que estão vivendo desafios, como também elas precisam tolerar o meu. Né? Mas se eu primeiro não tolero, eu primeiro não me dou conta do que eu estou vivenciando, fica muito mais difícil que as outras pessoas reconheçam, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar é isso, é validar, é entender o que a gente está vivendo, que processo é esse, né? Que tem um pouco a ver com esse autoconhecimento também, né? De entender como a gente lida em momentos difíceis. E eu falo muito sempre, as pessoas que me conhecem, eu gosto muito de usar essa questão de um dia de cada vez, né? Hoje, a gente não está conseguindo lidar com coisas muito, futuro, né, muito distante. Então, é muito importante isso, um dia de cada vez, né, almejando aquelas coisas que são importantes em determinados momentos, né, e poder seguir, de fato,
algumas coisas, né? Não que a gente vá fazer uma mudança geral no primeiro momento em tudo, não. Eu acho que as mudanças ao longo, né, desse processo de ressignificar, elas vão acontecendo gradualmente, conforme aquele sujeito dá conta também, né? Então, eu acho que se respeitar é uma coisa bem importante e validar, né? O que sente, enfim. Entender que passa também, né? Sim. Nós estamos vivenciando uma das maiores crises da saúde, né? E um dos fatores impactados é exatamente as relações sociais devido ao isolamento. Sabemos que isso pode ser um gatilho para o desenvolvimento de doenças psíquicas. Quais intervenções nós podemos aderir para manter a saúde mental e continuar vivendo cada dia? Então, eu percebo muito, os estudos mostram isso, né, de que toda vez que a gente está se sentindo ameaçado, em perigo, em situações difíceis, né, a gente tem que, instintivamente, a gente busca segurança, né, voltar, retomar aquela segurança que foi perdida. A pandemia fez isso com a gente, né, ela tira aquele mundo que era conhecido e ela faz a gente repensar essas questões que antes faziam parte do nosso cotidiano. O que eu tenho trabalhado muito com as pessoas, eu acho que é uma coisa significativa, eu preciso tentar ter algo de previsibilidade. Previsibilidade é importante para a gente. Bom, agora eu não posso pensar a longo prazo, né? Eu não posso pensar lá como vai ser 2021. Mas o que eu consigo fazer pelo meu agora? Uma das primeiras coisas é a rotina. Então, transformei minha rotina, estou trabalhando home office, estou tendo que mudar pela escola do meu filho, fiz isso, fiz aquilo, sei lá, todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Vamos pensar que eu posso estabelecer uma rotina dentro disso, uma rotina nova, uma rotina que dê sentido também para a minha vida e também me retome um pouco de segurança, me dê um pouco dessa segurança. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de, dentro do caos, conseguir se organizar com algumas coisas que realmente a gente pode dar conta, né? Porque esse senso de que a gente controla tudo não existe, essa percepção, né? Então, eu não vou saber quando a pandemia termina, mas o que eu consigo controlar agora, que é meu, né? Que faz parte da minha vida e que mais ou menos pode me trazer uma sensação de segurança, né? Então, eu acho que é esse desafio também, poder pensar em previsibilidade ao meu redor do que eu faço, né? De como eu trabalho, de como vai ser minha rotina nesses dias, né? Acho que isso diminui um pouco a ansiedade das pessoas também, né? Entender que eu controlo pelo menos uma nova rotina nesse sentido, né? Sim, ainda bem temos a tecnologia hoje, né, a nosso favor. Por exemplo, se tu ir à academia, consegue exercitar em casa, né? Então, acredito que manter uma rotina próxima ao que tu teria, com certeza deve ser muito válido para manter essa saúde mental em dia, né? Sem dúvida, né? Isso se aproxima do conhecido, daquilo que é conhecido para essa pessoa, aquilo que tu consegue prever, né? Exato, né? Que já fazia parte do teu dia a dia. Ainda no contexto da pandemia, agora diante de um grande número de mortes e de um luto sem despedida, sendo que essa celebração, né, ela te dá um entendimento de que aquela pessoa realmente partiu. Como essas pessoas podem ressignificar essa dor? Então, os rituais, eles são extremamente importantes. Vocês que trabalham nesse ramo percebem, né, o quanto o tempo de despedida é importante, sem essa limitação, né, o quanto é importante ver o morto, nesse sentido, né, isso é muito importante para o nosso psíquico, para a assimilação dessa morte. Bom, quando eu sou privado disso, muitas vezes fica uma lacuna, né? A gente vai falar que isso pode vir a ser um complicador para o processo de luto, né? Pode ser que seja um complicador, pode ser que essa pessoa tenha um luto complicado por diversos fatores, não só esse, né? Mas como que a gente pode minimizar pensando, né, que rituais são extremamente importantes?
usando talvez até a rede social como uma ferramenta também, as redes. Então, hoje a gente tem algumas coisas que foram criadas, por exemplo, o Facebook, ele disponibiliza a página que fica em memória, né, daquela pessoa. As pessoas irem lá, escrever sobre aquela pessoa, né, a família poder ler. Então, é como se fosse, acalenta um pouco, né, ajuda a reconhecer quem é essa pessoa que eu perdi, quem ela era, o amor, né, a poder passar um pouco. Outras coisas que as pessoas às vezes fazem, né, e muito importante, Jéssica, é a gente pensar assim, um ritual, ele só tem a devida importância se ele fizer sentido para aquela pessoa, né, não é eu, Suelen, psicóloga, que vou criar um ritual e vou achar que isso é importante, tem que fazer sentido para quem está enlutado, né, principalmente. Tanto que vocês devem ver na prática que às vezes tem pessoas que não querem, por exemplo, um velório, porque não faz sentido para a sua vida isso, né? Então, enfim, várias formas. Então, fazendo sentido para essa família, né, eu acho que é válido. Eu tenho alguns pacientes, o que eles fizeram, que eu acho que foi uma coisa muito importante também. Com essa questão das plataformas, né? Então, a família se reúne nessa plataforma, né, online, e conversa sobre a pessoa que faleceu, né, contam coisas, relembram momentos, né, aqueles que estiveram na cerimônia contam um pouco como foi tudo isso, podem relembrar ou trazer alguns elementos, né, a gente tem também essa questão de ser filmado, muitas vezes tem, né, quem filma e disponibiliza, a família pode assistir, principalmente quem está muito longe, isso já existia em algumas empresas, né, acho que tu conhece, né, sobre isso, né, Jéssica? Então, eu vejo que são outras formas, a gente vai reinventar também diante desse momento. Tá? Então, tem que fazer sentido para aquela família. Às vezes é um ritual muito deles, que eles vão continuar, uma coisa que segue, que dá sentido para aquela experiência, e é deles, né? Mas eu vejo que a gente pode atrelar um pouco essa questão da rede social. Se eu não posso estar perto por conta de um distanciamento, de um isolamento, eu tenho uma ferramenta que é a ferramenta social, né? A rede, a internet, que pode aliar e pode fazer esse encontro, promover esse encontro também para falar sobre isso, né? Então, eu acho que dá para a gente tentar repensar dessas formas, assim, utilizando isso a nosso favor, a rede social a favor, né, de que a gente possa estabelecer esses contatos, né, e lidar também com isso, né, compartilhar. Sem dúvida, isso, além de não poder, muitas vezes, se despedir, a falta do abraço, de estar com os familiares, ela também é outro fator muito importante, né? Tu se sentir acolhido pela tua família, né? As pessoas que estão sentindo a mesma dor que tu, ela nessa questão da pandemia, isso com certeza ficou muito em evidência. Então, com certeza, essa tua dica de usar a rede social, de expor, né, o que estão sentindo, de conversar sobre a pessoa, deve ser muito válido, sem sombra de dúvidas. Quando nós temos uma impressão positiva de que a pessoa que partiu conseguiu se autorrealizar, que ela foi feliz, tu acredita que isso pode contribuir para que o processo desse luto seja mais tranquilo? Quando a gente tem essa experiência, né, de entender que aquela pessoa que faleceu, ela concluiu os sonhos, os objetivos, ela viveu intensamente uma vida, né, e principalmente ainda se ela faleceu com uma idade bastante avançada, né, que é algo que às vezes a gente olha como sendo, assim, uma coisa muito significativa, importante, né, ela ter vivido muitas experiências, né, então, sem dúvida, isso pode auxiliar, né? Porque a gente está falando assim de pensar, né, na ausência de pendências, por exemplo, né? Então, eu consegui falar tudo que eu queria, eu tinha uma relação segura com essa pessoa era muito próxima, a nossa relação era ótima, ela era muito de bem com a vida, ela, sei lá, né? Ela se autorrealizou, ela fez tudo que ela queria. Isso, de certa forma, pode me acalentar, né? Ainda que eu vá viver o meu luto, né? Mas talvez isso pode ser um facilitador nesse momento, né? Entender que ela viveu, cumpriu a missão, sei lá, né? O significado que cada pessoa vai dar, né? Mas pensando assim
amplamente, né? Então, ela pôde ter autorrealizações, ela foi feliz, ela viveu intensamente. O fato é que essas questões ajudam para que a gente tenha uma percepção mais de cuidado mesmo, né? Essa pessoa pode ter uma boa vida, ela teve qualidade, né? O que é diferente quando a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que teve uma morte repentina, violenta, trágica, né? É muito diferente. Uma pessoa que falece muito jovem, né? Que a gente vai pensar nessa abreviação dessa vida, né? Então, eu vejo que é um pouco nesse sentido, né? Que a gente tá falando. Eu acho que sim, de certa forma traz, não sei se a tranquilidade, mas a pessoa vive diferente também esse processo, né? Ainda que ela vai ficar enlutada, né? Sim, claro. Bom, Suelen, a psicologia é uma ciência maravilhosa, eu sou suspeita para falar, e ela é capaz de transformar vidas, acolher e contribuir para a felicidade do outro. Como tu se sente fazendo parte dessa missão tão nobre? Eu também sou suspeita, né? Faz quase 10 anos que eu escolhi, né, essa profissão e sou muito feliz, né, fazendo. Eu vejo muito assim, como eu falei no início, eu escolhi cuidar de histórias, né? E quando eu penso que as pessoas vêm, e no meu caso, que atendo principalmente enlutados, que as pessoas vêm até aqui, trazer essa dor, compartilhar dessa história comigo, né? Buscando um apoio para enfrentar esse processo, eu me sinto extremamente lisonjeada, né? Em poder cuidar dessas histórias. Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente tem na vida é a nossa história, né? É poder olhar e ver, né, através dessa narrativa que a gente traz, o quanto a gente conquistou, o quanto a gente viveu, o quanto também a gente sofreu, mas o quanto a gente enfrentou, né? E muito que eu ouço, né, dos meus pacientes dizendo muitas coisas, né, que eu acabo ouvindo, tem muito a ver com isso, né? Eu não imaginava que eu ia conseguir depois disso, né? Que eu ia seguir, que eu ia continuar a minha vida. E as pessoas, sim, elas conseguem, né? Elas continuam de diferentes formas. A vida não é a mesma, ela nunca é a mesma, né? A gente muda sempre, né? Então, é uma mudança muito importante na vida. Mas eu vejo que a psicologia, ela me traz um bem-estar, né? Digamos assim, estar no lugar onde eu estou, trabalhar com isso que eu trabalho, falar com essas pessoas, conhecer essas histórias, eu acho que cada vez me deixa mais feliz e realizada enquanto profissional e pessoa, porque como a gente falou no início, né, Jéssica, não tem como trabalhar com isso sem passar por meio das minhas perdas, sem eu entrar em contato com as minhas experiências, sem eu entrar em contato, claro, né, eu trabalhando na minha terapia também, né, Claro. entrando em contato com o que eu vejo que é morte, né? Com a questão de o quanto às vezes a gente julga no social e entender, nossa, o quanto, né, isso é ruim para essas pessoas, né? A postura que a gente pode ter. E o mais desafiador e importante para mim, eu acho que é pensar a transformação que a gente traz para a vida das pessoas, né? Quando a gente escuta, quando a gente acolhe, quando a gente está verdadeiramente presente. Eu acho que eu vivi isso muito no hospital, que foi onde, né, eu vivi quase toda a minha carreira, e vivo isso muito hoje no consultório. Gosto muito de dar cursos também para falar sobre isso com os profissionais, né? A importância do que eu faço, né? Qual é a importância daquilo que eu faço para a vida das pessoas? É o feedback que a gente vai tendo. Dos meus pacientes é quando eu vejo eles seguindo a vida, né? Quando eu vejo que eles conseguem continuar apesar de um momento tão difícil. Então, assim, para mim é muito gratificante, né? O dia do psicólogo, por exemplo, é um dia que eu vivo extremamente, eu acho que é o meu segundo aniversário, assim, porque é um momento de muita felicidade para mim, me sinto bastante completa com a minha escolha profissional, né? Acho que mais ou menos por isso, né? Mas por aí que eu acabo, né, indo. E é quando a gente trabalha com o que a gente ama e que a gente faz com carinho, né? Eu acho que faz toda a diferença
a gente consegue, de fato, acolher e ajudar essas pessoas, e eu estou nesse caminho e pretendo trabalhar e ajudar muitas pessoas, e Sim. mostrar, né, que nem tudo está perdido, né, que a gente vai se transformar e que vai achar um novo sentido para seguir, né. Acho que isso é fundamental. E principalmente desmistificar a função do psicólogo, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada. Até já me aconteceu de atender enlutados virem, porque alguém da família encaminha, né, muitas vezes, e a pessoa tem muito medo de vir para a psicoterapia ou para o aconselhamento como se ela fosse esquecer, né, como se fosse uma tarefa esquecer quem ela ama, né, ou quem ela amou, enfim, e que ela vai continuar amando em separado. E não é esse o desafio, né? É entender e ressignificar, né, tudo isso que acontece, que aconteceu. Então, eu vejo que é um grande desafio. E aí, eu sempre costumo falar, né? Nós estamos juntos nessa travessia, né? Então, eu acho que isso é importante, contar com pessoas, principalmente numa situação como o luto, que é um desafio porque o social não consegue dar conta muito disso, né? O social ainda carece muito essa empatia, esse olhar para o enlutado. O luto, ele ficou escondido, né? As pessoas querem esconder e não te deixam, não te tiram o direito de sentir, né, o luto. E isso não tem o porquê, ele faz parte do processo. Isso, e às vezes elas não sabem nem como lidar mesmo, né? Então elas preferem não falar, atravessar a rua, né? Fingir que a vida seguiu da mesma forma. E o enlutado precisa de um olhar, né? Então, eu acho que isso dá sentido também para a minha vida. Saber que eu posso tocar a vida das pessoas, né? Que elas possam se transformar com o meu apoio também. Sim. Bom, para finalizar, né, de tudo que falamos aqui, que mensagem tu deixaria para aquelas pessoas que buscam encontrar essa alegria no dia a dia, apesar de todas essas adversidades? Bom, eu vejo que a gente não tem uma fórmula única, assim, né? Mas o que eu gosto de falar para as pessoas é que, assim, ó, não tem nenhum dia que seja tão ruim que dure mais que 24 horas, né? Então, eu acho que a gente também tem que aceitar os momentos difíceis, né, que a gente vive. Poder validar um pouco mais os nossos sentimentos e as experiências que a gente vive. E não atropelar as coisas, muitas vezes, pensando tem que ser feliz, eu tenho que, né, parecer feliz, eu tenho que estar feliz. Porque até estar triste, e aí eu estou falando de tristeza num geral, não estou falando necessariamente de estar enlutado e se sentir triste. Estou falando de um sentimento que todos nós temos, né? Que não é respeitado, né? Que a nossa sociedade, né, não tolera, e a gente às vezes acaba não tolerando. Então eu acho que é um pouco isso, a gente poder tolerar sentimentos, né, perceber os desafios, né, ter um olhar diante do sentido da nossa vida, o que é importante para cada um de nós, né? Bom, se eu não estou encontrando um sentido na minha vida, eu preciso falar com alguém sobre isso, né? Eu preciso buscar uma ajuda, né? Então, todos nós temos que ter um sentido, né? Para acordar, para dormir, para fazer as coisas. Bom, se eu estou deprimido, se isso está incessantemente acontecendo, eu preciso buscar ajuda, né? Porque existem pessoas, sim, que podem me acolher e ajudar a transformar esse sentimento, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido, né, que eu vejo que é importante. É um dia de cada vez, né? Eu acho que essa coisa gradual, a gente não se cobrar tanto que algumas coisas aconteçam no tempo que a gente quer, mas às vezes elas têm o seu tempo. Esses dias uma paciente minha, ela usou uma frase na rede social e ela colocou, achei tão interessante, que ela colocou, como a minha psicóloga diz, tudo a seu tempo e no seu tempo. E eu realmente falo muito isso, né? O tempo de cada um é diferente, né? O tempo externo, relógio, é diferente do nosso tempo interno, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? A gente não tem uma fórmula, né? Mas a gente pode pensar que um dia de cada vez, pensando um pouco sobre aquilo que pode dar sentido para a nossa vida, né? Essas coisas, buscar, né? Então, eu não posso estar próximo fisicamente nesse momento, mas como que eu posso manter o contato com as pessoas? Porque eu vejo agora, principalmente que
nessa questão da pandemia, as pessoas reclamando muito do distanciamento social, mas antes elas não tinham tempo para parar e encontrar essas pessoas. Se a gente for parar para pensar, a gente ficava muitos meses, às vezes, sem ver pessoas muito importantes, né? Então, o fato é que antes a gente controlava, a gente podia ver quando quisesse, né? Só que agora veio uma ameaça externa, e aí que ficou mais difícil de lidar. Então, eu acho que é repensar isso, né? Bom, a pandemia vai passar, a gente sabe que vai, a gente não sabe quando, mas isso vai passar. E como que eu vou ficar, né, depois disso? O que eu vou ressignificar? O que eu vou fazer diferente? Ou eu vou continuar com a mesma forma de ser e de viver a vida? Será que eu tenho que desacelerar? Será que eu preciso, sei lá, mudar o que eu faço? Não sei, né? Eu acho que vale várias reflexões, vários questionamentos, né, nesse sentido. Eu percebo por mim mesma que realmente muitas reflexões, muitas coisas que essa ressignificação vai trazer é exatamente isso, é poder olhar o que eu fazia, o que eu senti falta agora, né, e o que eu posso fazer para mudar isso, né, quando tudo isso passar, principalmente. Né? Exato, penso um pouco que né, acho que cada um de nós tem uma listinha ali para fazer de coisas que antes fazia e que agora talvez já não façam mais sentido, né? Não tenha tanta importância. E isso é transformação também. Eu tenho que abdicar de coisas para seguir também. Então, eu vou ter que deixar coisas também que talvez hoje não façam mais sentido, né? Essa transformação exige isso. E se permitir sentir, né, todas as emoções, o luto em si, que é o que nós trouxemos para falar, se permitir passar por esses sentimentos, explorar e também mostrar para o outro o que tu está sentindo, né? Porque ninguém adivinha o que está passando no teu coração, na tua mente. É muito importante falar, né? A fala cura. A fala cura. É muito importante encontrar alguém que possa ouvir verdadeiramente, que a gente possa confiar, né? E que possa, de fato, nos ajudar em relação a isso, né? Falar é muito importante. Às vezes tem pessoas que é escrever, mas de qualquer forma é poder colocar, né, para fora, né, isso que está sentindo, isso que às vezes eu não consigo, tanto falar, eu não me sinto muito à vontade, mas que outros meios eu também posso expressar, né, isso que eu sinto. Então, acho que tem várias formas da gente poder lidar, né, com isso. Suelen, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pela tua contribuição. Com certeza foi de extrema importância falar sobre esses assuntos contigo, principalmente nos dias de hoje, tá? Então, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Jéssica, o carinho de vocês, né? Essa parceria que a gente tem, né? Gosto muito, acho que o trabalho de vocês é extremamente importante, e mais do que isso, a forma como vocês fazem, né? Esse cuidado é diferente. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. E esse ramo que vocês trabalham precisa disso. É necessário, né, que a gente tenha esse cuidado maior com as pessoas. Praticar essa empatia, né? Isso. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns para nós. Isso. Continuem acompanhando, então, o nosso trabalho através dos canais do Viva Cada Dia.